E nós estamos nesse mês especial, como os irmãos sabem, aqui na nossa igreja, na Convenção Batista, né? É mês da família. No domingo passado nós tivemos aqui trazendo a palavra o nosso querido pastor Osvalnir. No domingo de manhã o psiquiatra Dr. Valmir. E hoje nós vamos ter a grande alegria então de receber aqui o nosso querido pastor Edson Plaza. Então eu quero convidar o pastor Edson para vir para cá. Pastor Edson Plaza, e temos aqui junto com ele o diácono Marcos, né? Isso, pastor Edson Plaza é muito conhecido da igreja, né, irmãos? É muito conhecido, é pastor da Igreja Batista do Morro Grande, né? E é uma alegria recebê-lo aqui, viu, pastor? Convidei ele para estar aqui hoje, nos trazendo a palavra, e ele gentilmente aceitou. E o pastor Plaza é meu pastor, né? É meu pastor, né? Sempre quando eu tenho assim dúvidas pastorais, e são muitas, eu sempre procuro me aconselhar com o pastor Edson, né? Então é uma alegria tê-lo aqui hoje, que Deus use o irmão. Sentados mesmo, vamos orar mais uma vez nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado pela vida do pastor Edson, do Marcos, que estão aqui, Pai, da Igreja Batista do Morro Grande, obrigado, Senhor, e nós assim, com o nosso coração aberto, Pai, ansiosos pela Tua palavra, pedimos agora que o Senhor abençoe o pastor Edson, que o Senhor o use para a glória do Senhor. Amém. Cheios de gratidão nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, pastor. Fique à vontade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou e tem abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Essa é a saudação que Paulo faz aos crentes de Éfeso, no capítulo 1. E nessa saudação, nós percebemos a graça maravilhosa de Jesus. Toda vez que nós estamos em uma igreja do Senhor, com o povo do Senhor, no dia do Senhor, só há uma coisa a fazer: dar graças ao Senhor. Que santo privilégio! Eu estava, desde o início do culto, vibrando, e eu quero dar essa palavra como incentivo e como apreciação, que os irmãos, olha, o grupo de louvor, pastor Danilo, a harmonia, a condução e a escolha, que cânticos maravilhosos. Eles nos ajudam a expressar a nossa espiritualidade, a expressar a nossa fé e a dizer a Deus da nossa gratidão. Bendito seja o nome do Senhor. Deus continue. Nós nos conhecemos faz tempo, né, Luiz? Aliás, ele é moço, eu já não posso dizer o mesmo, mas é muito bom estar com os irmãos, com a irmã e tanta gente querida ali, Marli, Chiquinho, esposa, é tanta gente, eu não vou até citar o nome, né, senão alguém vai ficar com ciúme, mas é muito bom estar aqui. Pastor Danilo, realmente essa pessoa, desde que nós estávamos lá em Canaã, não é? Tornou-se amigo, ele, a esposa, gente muito amável, muito querida. E eu não vou me delongar, mas dizer que vocês foram privilegiados, viu, irmãos? Bênção de Deus aí, viu? Eu ouvi um amém? Amém. Gostei do amém. Bênção de Deus para a vida da igreja. Um casal muito querido, muito abençoado. Irmãos, hoje estava lá em casa um pastor, ele veio pregar de manhã na nossa igreja, e ele disse para mim, ele falou, sabe, pastor Edson, as igrejas hoje que tem um pastor perfeito nenhum viu, gente? Porque perfeito é Jesus Cristo, o sumo pastor. Mas se você pegar gente séria, comprometida, amorosa, comprometida com as escrituras,
comprometida com a sã doutrina, agarra-se aí, segura, porque depois a gente não sabe o que vem pela frente. Então, dá glória a Deus e cuida bem desse homem, porque eu creio que ele está cuidando bem de vocês. Viu? Amém. E eu gosto de ver a alegria dos irmãos. Sabe que eu estou feliz de estar aqui, pastor? Por estar com o irmão, com a irmã, com vocês todos, amados, mas contente também, porque a gente está percebendo um semblante de alegria na igreja. Viu, Chiquinho? Coisa saudável, coisa boa, a gente perceber essa expressão de gozo espiritual. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Que bênção, não é? O diácono Marcos, como o pastor já disse, é muito precioso. Eu disse que o Marcos é assim que nem um irmãozão meu, né? Eu sou filho único, mas o Marcos é um irmãozão meu, que a gente ama, já não é de hoje, é minha ovelha, mas também é como um irmão. Irmãos, eu creio que eu não vou dizer nada de novo aqui hoje à noite. Se você espera uma mensagem sui generis, uma mensagem que você nunca ouviu, eu vou te desapontar. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: não me canso de lhes dizer as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Nós precisamos ouvir sempre a velha palavra de Deus. Ela é sempre nova, ela se renova, ela em si, como disse alguém com muita propriedade, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Mas, ao ouvi-la, nos recordamos dos preceitos do Senhor e somos abençoados. Amém? Capítulo 6 de Deuteronômio, eu quero ler pelo menos até o versículo 9. Esses poucos versículos, não vamos nos ater somente aí. E prometo aos irmãos uma coisa, que os irmãos vão poder chegar em casa para tomar aquele chocolate quente ou chá quente logo, logo. Isso me faz lembrar daquele pastor que foi pregar numa igreja lá nos Estados Unidos. Os cultos são às 11 horas da manhã. E ele foi pregar e ele disse: irmão, quanto tempo eu tenho? O pastor disse: olha, o irmão tem o tempo que quiser, ao meio-dia nós vamos embora. Então, antes que isso aconteça, deixa eu ficar aqui esperto. Capítulo 6, 1 a 9. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tenha cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que te dá leite e mel, como o Senhor Deus, o Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na tua mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Que Deus nos abençoe através desta leitura. Amém. Meus amados irmãos, o pastor já mencionou, nós também estamos celebrando o mês do lar, o mês da família. E eu quero pensar sobre faça o que lhe compete e espere
nele. Faça a sua parte e espere nele. Meus amados, a queda, o que é a queda? Na teologia é definida como o dia mais trágico da história, quando os nossos pais, o primeiro casal, Adão e Eva, tentando fazer o seu próprio caminho, tentando ser o seu próprio Deus, tiveram o seu relacionamento rompido com o Criador. Aquele dia foi uma tragédia. E aquela tragédia chega aos nossos dias. Aquela tragédia chega às nossas famílias. Aquela tragédia chega ao mundo através dos milênios, porque somos herdeiros daquele casal. Muita gente despreza a Bíblia e despreza o conceito de pecado, dizendo que isso é coisa de religiosos. Mas eu quero lhes dizer uma coisa: os efeitos desta realidade estão aí patentes diante de quem queira ver. Não é possível refutar esta verdade, mas uma coisa é certa: nós que conhecemos pela bondade de Deus a sua palavra, sabemos a raiz de todas as coisas. E nós sabemos, meus irmãos, que embora digam que isso é um termo para teólogos, para religiosos, para pastores, para aqueles que estão militando e afeitos à obra religiosa, então eles podem até dizer isto, mas não podem refutar esta realidade que está diante de nós. Isto afetou toda a humanidade, todos os segmentos da vida humana, espiritual, e, consequentemente, todas as outras áreas foram afetadas. Então, é bom que nós lembremos uma coisa, irmãos, logo de saída: nós vivemos num mundo caído. A minha esposa tem uma expressão que eu gosto. Ela diz assim: aqui não é o céu. Às vezes a gente idealiza, obrigado, querido, às vezes a gente idealiza essa ideia de que nós, por sermos crentes, já estamos no céu. Irmãos, não estamos. Nós estamos ainda no mundo caído. Nós ainda fazemos parte deste contexto. A grande diferença é que, pela graça de Deus, Deus nos trouxe de volta para si mesmo. Iniciativa dele, obra dele, ele realizou isso em nós, porque ele opera em nós o querer efetuar segundo a sua vontade. Foi ele que nos chamou em graça para fazer de nós seu povo. A Deus seja a glória, porque ele em Cristo nos escolheu para sermos dele, para o louvor da sua glória, e podermos desfrutar da comunhão com ele, por causa daquilo que Cristo fez na cruz em nosso lugar, pagou o alto preço da nossa redenção. Temos o Espírito Santo que nos norteia, que nos guia. Irmãos, às vezes nós corremos o risco de não perceber essas verdades e até torná-las quase que corriqueiras. Mas você sabia de uma coisa? Quando o Senhor te alcançou, o Espírito dele passou a habitar em você. Você talvez amanhã vai estar lá no trânsito caótico de São Paulo, dirigindo como todo mundo, esquentando a cabeça como todo mundo, recebendo fechada e tantos outros problemas acontecendo. Talvez você esteja naquela lotação cheia, no ônibus cheio. Alguém dirá: mas quem você é melhor do que eu? Não, nós não somos melhores do que ninguém. Só que tem uma grande diferença: em ti habita o Espírito de Deus. Em você, meu irmão, está o Espírito de graça. Você tem o selo do Deus vivo. Agora, meus irmãos, obviamente, é algo que a gente percebe de forma muito evidente, que a queda, com as suas consequências maléficas, terríveis, afetou o cidadão, afetou a pessoa, mas, consequentemente, as relações das pessoas. A relação com Deus foi partida. Evidentemente, esta relação partida afeta todas as demais relações interpessoais. E isso inclui o quê? A família. Irmãos, tem alguns de cabelo branco aqui como eu, outros já não têm nem cabelo, como eu já não estou tendo, mas sabem muito bem que sempre houve ataque contra o lar, contra a família.
Mas nesses dias, irmãos, de um tempo para cá, a coisa piorou, e piorou muito. É verdade ou não é? Aquelas pessoas de mais idade aqui sabem disso. Havia problema no passado. Claro que havia um pecado. Desde que o pecado se instalou, a desgraça se instalou. Desde que o pecado se instalou, a maldição se instalou. Mas, irmãos, nós percebemos hoje a multiplicação da iniquidade, aquilo que Jesus falou. E o alvo tem sido os lares. Irmãos, quanta destruição de lar, de casamento. Quanto problema com filhos. Quanto problemas com pais. Eu ouvi recentemente um garoto de seus 13 anos, 14 anos, dizer assim: puxa, meu pai já está com quase 50 anos, mas não toma juízo. Às vezes é o pai falando do filho, às vezes é o filho falando do pai, e a miséria acontecendo, e os lares sendo despedaçados, as famílias sofrendo. Mas, irmãos, em meio a este caos, que não podemos negar, e a gente percebe que existe uma conspiração contra a família. É verdade ou não é? Há uma militância contra a família. Eu fico às vezes pensando, nós estamos aqui hoje à noite ouvindo essa palavra, cantando louvores, orando, mas quando nós botamos o pé aí fora, a gente começa a sentir a influência de tudo isto. É amanhã lá no escritório, lá na escola, lá na rua, em qualquer lugar, porque esta é uma verdadeira batalha, é uma guerra. Mas, irmãos, louvado seja Deus, você que é crente, tem 3 recursos que o mundo não tem. Você tem o recurso da oração. Você ora e Deus ouve a oração do crente. Você tem o recurso da palavra, porque você não lê e, como muita gente diz, não entendo nada, Deus revela a sua palavra a você. E terceiro, você tem o Espírito Santo, que é necessário para compreender a palavra e para orar. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Agora, meus irmãos, não há dúvida, tudo conspira contra o lar, para desviar os filhos, para arruinar o casamento. E olha, meus irmãos, a coisa anda séria, porque nos nossos arraiais também as coisas andam acontecendo. Não é só lá fora. Eu quero lembrar os irmãos que nós não estamos blindados, nós estamos sujeitos a tudo. Então Deus nos dá o expediente dele, para que nós sejamos capacitados para lidar com todas essas circunstâncias que aí estão, não é? Eu fico pensando, meus irmãos, episódios se sucedem devastadores de desintegração da família, e a gente fica a pensar, mas até quando vai isso? Eu quero lhe dizer uma coisa, daqui para frente a tendência é piorar. Mas há um detalhe que chama a minha atenção. Quando Deus chama Abraão, lembra-se, capítulo 12 de Gênesis, Deus lhe faz promessas, e Deus lhe diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante, ele não diz em ti serão benditas todas as pessoas, mas todas as famílias, porque Deus se agrada em salvar a família. Deus tem prazer. A promessa a Abraão era uma promessa que se referia ao descendente de Abraão. Você sabe que Jesus é descendente de Abraão, é descendente de Isaac e Jacó. Ele é, portanto, é aquele que cumpre cabalmente essa palavra. Ele é aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, para restaurar todas as coisas, e para restaurar a família, para trazer vitória sobre as tristes realidades que aí estão nos circundando. Meus irmãos, vemos a bênção da salvação chegando a muitas famílias.
Hoje de manhã o colega estava pregando, Deus alcançando a família de Lídia. Lídia era nobre, Lídia era alguém que tinha recursos, era vendedora de púrpura, material caríssimo, ela era de Tiatira. Deus quer alcançar famílias da alta sociedade. Irmãos, não pensem que uma pessoa, por ter recursos, necessariamente é feliz. Eu me lembro lá na igreja da Lapa, muitos anos atrás, havia um senhorzinho muito simples, morava lá em Franco da Rocha, me lembro disso, até falei nesse assunto esses dias. E então, foi no início do pastorado do pastor Davi Clava, eu me lembro que esse irmão já era do tempo do pastor Siqueira Dutra, e ali aquele irmão, firme no Senhor, às vezes até alguns irmãos, eu me lembro do meu avô e outros, compartilhavam aquilo que podiam ajudá-lo. Naquele tempo o homem usava chapéu, naquele tempo usava paletó, né? Eu lembro que meu avô era um operário, a semana inteira de macacão, mas no domingo era aquela coisa, naquele tempo era assim. E sabe, irmãos, aquele irmão recebia favores dos irmãos, morava numa casinha, nunca conheci, mas lá longe, e ele vinha domingo após domingo. Converteu-se uma família abastada, gente do cascalho, gente do dindim. E então, quando o pastor estava visitando aquela família, eles disseram: pastor, o senhor vê que nós temos tudo, mas eu quero dizer para o senhor o seguinte: agora nós temos tudo, porque sem o Evangelho e sem Jesus, nós éramos infelizes, embora tendo tudo, não tínhamos nada. Aí, conversando com esse querido irmãozinho, o pastor o abraçou e disse: irmão fulano, o irmão é feliz? Ele disse: ô pastor, eu sou o homem mais feliz deste planeta, desse mundo, porque Cristo é o meu Salvador, eu amo meu Senhor, louvado seja Deus. A maior riqueza, a maior bênção é o Evangelho de Jesus Cristo, não há nada igual. Bendito seja o nome do Senhor. Que bênção, né, irmão? Que bênção. Então, Deus quer salvar famílias. Deus salvou a família do carcereiro, porque Deus libertou a moça endemoniada que ficava adivinhando, e Paulo disse: em nome de Jesus, sai, e o demônio saiu. Aí a mulher não adivinhou mais nada. Aí os donos que escravizavam aquela pobre mulher que já era escrava, e uma escrava naquele tempo era uma espécie de ferramenta viva, não tinha valor nenhum. E além de escrava dos homens, era escrava de Satanás. Mas quando Jesus chega, tem libertação. Quando Jesus chega, tem vida. E aquela moça foi liberta. Eu quero crer que ela se converteu. Eu quero crer que ela também fez parte da família de Deus. Ela era pobrezinha, ela era desprezada. Mas, irmãos, não há ninguém desprezado, ninguém pobre, ninguém que não tenha recursos desta terra, que seja excluído quando o Evangelho chega, porque o Evangelho é abrangente, o Evangelho alcança a todos e dá dignidade a todos e abençoa a todos. Mas o carcereiro era da classe média. Como disse o colega, era funcionário público. Você sabe que hoje em dia é complicado procurar emprego, não é, irmãos? Salário, atrasa. Mas o funcionário do César tinha garantido o seu soldo. Pois é, aquele homem também precisava de Jesus. Famílias todas aos pés de Cristo. Famílias todas aos pés da cruz. Muito bem. O plano de Deus é esse. Mas nós sabemos, irmãos, que há uma constante guerra para que as famílias não vivam esta bênção. Eu sei que aqui nós temos avós, bisavós, gente que casou agora, gente que quer casar, gente que está esperando o primeiro filho, gente que sonha em ter filhos. Eu quero lhes dizer uma palavra: não importa a idade que tenhamos, a condição que tenhamos, a palavra de Deus continua dizendo a mesma coisa: os filhos são herança do Senhor.
sem dúvida alguma. Eu tenho visto que muitos casais enfrentam lutas entre si, mas muitos enfrentam lutas ferrenhas por causa dos filhos. E os leva a sofrer. O Deus que deseja salvar as famílias deu diretrizes para os pais, para as mães, a fim de que a sua palavra, o seu mandamento fosse trazido à mente dos filhos e dos filhos dos filhos. Irmãos, eu creio que nós precisamos alcançar todas as pessoas com o Evangelho. É claro que o Evangelho, quando chega, eu acho que todos vocês aqui conhecem famílias que foram trazidas para Jesus, como a vida dessa família mudou, o impacto dessa família. Pois bem, Deus quer salvar famílias. Mas, irmãos, eu fico muito desapontado quando a gente ouve, às vezes, e todos aqui, ou pelo menos parte dos que estão aqui, sabem de famílias que outrora os pais eram crentes. Os filhos aí foram até um certo ponto. Os netos já estão mais alheios. Não é incomum alguém dizer: meu avô era pastor, meu tio era professor da escola dominical. E você? Irmãos, o texto que eu li fala dos filhos dos filhos. O Deus de paz quer trazer paz sobre os nossos filhos e netos e bisnetos e a nossa geração, como a geração dos eleitos de Deus. Agora, note bem, há coisas que nós não podemos fazer. Eu conheço muita gente que já me fez essa pergunta e eu acho essa pergunta plausível, aceitável, e me condoo com aqueles que fazem essa pergunta: pastor, onde foi que eu errei? Por que minha família não está? Por que meus filhos não estão? Eu acho que esse drama muita gente que está aqui hoje à noite tem. Conheço homens crentes, fiéis, a esposa ainda não se converteu. Conheço mulheres piedosas que o marido ainda não se converteu. Conheço pais piedosos que os filhos ainda não se converteram. E os pais sofrem. Talvez noites insônias por causa da família. Mas eu quero nesta noite, de forma bastante abreviada, lhe dar uma palavra de esperança. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus continua no controle a despeito de todas as coisas. Irmãos, às vezes a gente entra em agonia, não entra? Dá um desespero. A gente queria chegar para Deus e dizer: Deus, posso te dar uma força? Posso te ajudar a resolver essa situação? E Deus diz: aquieta, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas coisas fogem ao nosso controle? Quando eu olho para a vida, por exemplo, de Eli. Você lembra do sacerdote Eli? Eli era um sacerdote até certo ponto, me parece um homem fiel. Ele ficou meio equivocado quando ele viu Ana lá no tabernáculo de Siló, né? Fez lá um pouco de confusão. E a gente fala: mas esse homem aqui estava meio desconectado, né? A palavra que se usa hoje. Ele não estava plugado. Lembra o que aconteceu, né? Essa mulher está... Não. Quando Ana, então, apresenta a sua dor, o seu sofrimento, eu acho, irmãos, aquela palavra é tão tocante para mim. Quando Eli, aí eu tenho que elogiar Eli, ele diz para a mulher: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. E o Deus de Israel concedeu. Depois ela voltou com Samuel ali, lembra? E disse: olha, este é o menino pelo qual eu orei ao Senhor, e hoje eu o trago para consagrar ao Senhor. Irmãos, Eli falhou com os filhos. Eli não foi o pai que deveria ter sido.
A Bíblia diz que ele não repreendeu, ele não corrigiu os filhos. Eu sei que há muitos fatores que podem agravar a situação, mas, irmãos, não significa que todo mundo errou. Quando eu pego um homem como Samuel, que no final do seu ministério faz uma recapitulação do seu ministério, você lembra quem foi Samuel? A Bíblia nos diz que de Dan a Berseba ele era respeitado, ou seja, do norte ao sul. No entanto, os seus sucessores seriam os seus filhos. O povo de Israel chegou para Samuel e disse: olha, teus filhos não andam segundo o teu caminho, nós queremos um rei. Lembra? Por quê? Porque embora o pai fosse uma pessoa exemplar, os filhos fizeram a sua opção. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Quando o jovem, hoje em dia, pior que agora está diminuindo. A gente dizia que quando o camarada era adulto, ele fazia as suas escolhas. Hoje nós estamos vendo adolescentes fazer sua escolha. E muitas vezes é uma escolha infeliz, muitas vezes é uma escolha desastrosa. Mas os pais devem lembrar-se, nem todo mundo teve esse privilégio, mas os pais que criaram os filhos no temor do Senhor devem alegrar-se pelo fato de que criaram seus filhos no temor do Senhor. O que eles escolheram agora é escolha deles, mas você fez a sua parte, e você pode ter tranquilidade que no tempo próprio você fez o que lhe competia fazer. Interessante, meus irmãos, que quando você olha para a vida de Samuel, um homem sempre fiel. Mas os filhos não quiseram seguir as pegadas de seu pai. E outra coisa, irmãos, todos nós falhamos. Eu disse que aqui não é o céu, e na verdade, irmãos, todos nós falhamos. Aquela ideia de casamento perfeito, de família perfeita, irmãos, isso não existe. Eu, quando faço casamento, alguém já talvez me apelidou de Santo Antônio, porque eu já fiz, sei lá quantos casamentos na vida, e então, fazendo casamento, eu digo: olha, você está aí com essa bela jovem do seu lado, com esse belo jovem do seu lado, mas ele não é perfeito. Se você busca alguém perfeito, olha, isso você vai ficar desapontado. Ele tem defeitos, ela tem. Depois que vocês comerem um saco de sal junto, vocês vão ver como é que é o negócio. Agora vocês já fizeram a sua escolha. Agora você vai descobrir um bocado de coisa que você não gostaria, ela também. É verdade ou não é? A gente que é casado aí há muito tempo sabe disso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se nós somos do Senhor, nós estamos naquele que é perfeito. E naquele que é perfeito nós somos aperfeiçoados. É Ele que vai trabalhando o nosso caráter, é Ele que vai trabalhando o nosso dia a dia, é Ele que vai nos conformando à sua imagem, porque de nós não somos. Então muitas vezes aquele mito de que o lar de fulano, você já viu aquela história? O lar de fulano é bom, o nosso não é. A casa de fulano é boa, a nossa não é. Irmãos, todos nós temos debilidades, todos nós temos problemas. Eu sei que alguns mais, outros menos. Eu sei que alguns aqui realmente podem dizer: não, graças a Deus lá em casa é uma bênção. Aleluia por isso, agradeça a Deus por isso. Mas saiba de uma coisa: todos os lares, todos, enfrentam lutas e problemas. Eu não sei o que acontece na sua família. Eu não sei que dor você leva. Eu não sei qual é o problema que você tem, talvez no seu casamento ou com os filhos. Mas você tem os recursos de Deus. Anime-se por isto e creia naquilo que aos nossos olhos parece impossível, porque o Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis. É nele que a nossa fé está depositada. Nós não vamos aqui enumerar meios pelos quais nós podemos solucionar problemas. Nós podemos ter uma cartilha com todos, faças e não faças, e não dar certo, nem assim. Mas nós podemos ter a certeza: o Deus da Bíblia fará as coisas da maneira dele, no tempo dele, porque ele é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, diante dessa realidade das nossas fraquezas, das nossas falhas, nós podemos fazer algumas coisas. Nós podemos crer, nós podemos continuar intercedendo. Eu já vi muita gente dizer: pastor, eu oro há tanto tempo, eu não vejo a coisa acontecer. Irmãos, eu quero lhes dizer uma coisa: talvez muitos de nós não vejamos aqui nesta vida algumas coisas acontecerem,
mas Deus está se encarregando. Aquele que toma nas suas mãos a nossa causa, Ele está no controle. Eu e você somos finitos, Ele é infinito. Nós temos a nossa vida, particularmente cada um de nós, limitada pelo tempo, pelo espaço, pelo nosso agir, mas o Deus eterno age soberanamente e toca onde nós não podemos tocar, e vai onde nós não podemos ir, e age de maneira extraordinária, porque o Senhor reina e a terra está cheia da sua glória. Agora, meus irmãos, pense comigo. Certa ocasião, o bispo de Milão, Ambrósio, encontrou-se com Mônica, a mãe de Agostinho de Hipona. Já ouviu falar em Agostinho de Hipona? Chamado Santo Agostinho? Ele não era mais santo que você. Ele era santo porque era de Cristo. Todo salvo por Jesus, todo salvo é um santo. Todo salvo, não todo membro de igreja, não todo religioso. Todo salvo é outra história. É santo. O que significa isto? Significa que você é separado, não significa impecável. Nós ainda somos pecadores. Não significa que acerta sempre, nós vamos errar, mas significa que Deus nos separou para o louvor da sua glória. Nas nossas limitações, Deus, na sua perfeição, nos aperfeiçoa e nos abençoa. Você tem luta, eu tenho luta, cada um aqui tem. Se nós tivéssemos uma máquina detectora de mente, eu garanto para vocês que a gente não gostaria de botar no telão algumas coisas, porque só nós conhecemos o que está dentro do nosso coração, só nós sabemos o que vai na nossa alma. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: aquele que sonda mente e coração conhece as nossas aflições. E a Mônica, mãe de Agostinho, ouviu do bispo de Milão, Ambrósio, a seguinte frase: era impossível que o filho de tantas lágrimas se perdesse. Mônica orou 30 anos pela conversão do seu filho. Não foram 30 dias, 30 anos. E o resultado foi que aquele moço que era um homem completamente distante dos caminhos do Senhor, um homem que vivia no pecado, foi alcançado de forma soberana e sobrenatural por Deus e tornou-se uma pessoa importantíssima na história da igreja, que até hoje os teólogos, tanto protestantes quanto católicos, fazem menção dele como alguém que tem algo precioso para nos dar. E Agostinho, depois da sua conversão, passando lá pelo mercado, onde ele tinha suas amigas de noitadas, de pecado, uma delas o viu e disse: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele não olhou. Agostinho, sou eu. Ele olhou para trás e disse: mas eu não sou mais eu. O poder do Evangelho. 30 anos de oração. Muito tempo, mas Deus ouviu a oração. Eu não sei quanto tempo você tem orado. Algumas situações às vezes nos deixam perplexos, mas eu quero encorajar os irmãos a não desistirmos da nossa confiança em Deus. Irmãos, a lembrarmos de que Deus está trabalhando. Como disse o Max Lucado, Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha enquanto nós dormimos, Deus trabalha em todo o tempo. Graças a Deus por isso. A segunda verdade é que histórias recentes, eu ouvi um caso de uma moça que chegou para a sua mãe, imagina que coisa, parece a história do filho pródigo. Chegou para a mãe e disse: mãe, eu não quero mais ficar em casa, eu vou embora. Você já deve ter conhecido gente assim, não quero mais saber da família, eu quero ir embora. Aquela mãe em pranto se despediu da filha e disse: filha, todos os dias, os nossos joelhos estarão dobrados em seu favor. Estaremos orando por você.
pegou uma flor branca do seu jardim, entregou à filha e disse: filha, toda vez que você encontrar uma flor branca como esta, lembre-se que sua mãe está orando por você. E ela partiu. Passaram-se os anos. Aquela moça tomou o seu descaminho e chegou ao ponto de estar tão mal que estava a ponto de suicidar-se, estava lá no Tâmisa para jogar-se da ponte. Nisto passou um homem de terno, com a Bíblia, falou com ela e disse: moça, eu sou pregador, eu vou estar pregando naquela igreja ali na frente, venha para o culto. Ela ficou muito zangada e não quis ir. Logicamente, estava à beira do precipício. O pastor que ia pregar foi embora, mas de repente ele volta. E volta com uma flor branca na mão. Entrega para aquela moça e diz: tudo bem que você não vai ao culto, mas deixa eu lhe deixar essa flor. O Senhor Jesus te ama. Quando o pastor virou as costas, ela caiu em pranto. E naquela noite, aquela moça foi para o culto e aos pés da cruz rendeu-se ao Senhor Jesus, foi salva e voltou para o seu lar. Irmãos, espera no Senhor, anima-te, confia nele e o mais ele fará. Ah, meus irmãos, há coisas que fogem completamente ao nosso domínio. Eu poderia citar aqui outros casos. Eu li o texto de Deuteronômio para ver, irmãos, a importância. Deus sabe da nossa fraqueza em esquecer dos seus mandamentos, de esquecer da sua palavra, e ele diz: olha, todo dia esse seja o assunto, ao deitar-se, ao levantar-se, que isso esteja marcado na sua casa, falem sobre isso. O dia judaico, o dia dos israelitas, não é como o nosso começa a 0 hora, né? 0 hora começa, então daqui a pouco, não, está um pouquinho, vai começar a segunda-feira, mas para os judeus, hoje já é segunda-feira. O dia começou no final da tarde de hoje e vai até amanhã à tarde. Então eles começavam o dia, certamente na janta, ouvindo a palavra de Deus. Amanheciam ouvindo a palavra. Andavam para o trabalho ouvindo a palavra. E até o dia de hoje, todo israelita, temente a Deus, ele faz esta oração, o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Eu não sei hebraico não, só sei 2 versículos em hebraico, e esse é um que eu sei, é muito lindo, quando ele diz Shema, ouve, Shema, ó Israel, Adonai, Adonai você sabe, né? Senhor, Adonai Ehad, ele é o único Senhor. E aqueles moços, aqueles meninos ouviam a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos perseverar. Perseverar na oração, perseverar na esperança. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 12:12. E nós precisamos aplicar isso. Às vezes, irmãos, confesso a vocês, há situações que a gente fica desesperançado. A gente diz: acho que aqui não tem jeito. Mas deixo lembrá-los e lembrar-me que o Senhor reina. Há esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Pacientes. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus isso. Senhor, me ajuda a ter esperança. Me ajuda a ter paciência na tribulação. E diz o texto: e perseverai na oração. Irmãos, quão trágica é a realidade, e eu vou chegar no final agora. O povo de Israel estava no Egito, você lembra disso, né? Deus fez promessa, os tirou do Egito. Pensa comigo aí, primeira geração. Essa geração chegou lá em Canaã? Os homens foram prostrados no deserto, morreram, não entraram na terra prometida. Surgiu uma nova geração, a geração do deserto. Essa geração entrou em Canaã com Josué, porque Moisés já tinha morrido.
Aliás, eu acho maravilhoso aquela expressão de Deus para Josué: Moisés, meu servo. Deus está falando de um morto. Ele era meu servo, ele era meu escolhido, é morto. Agora vai, levanta e passa o Jordão. O Moisés morre, mas o Deus de Moisés vive. E o Deus de Moisés chama Josué e vamos para frente. E quando o povo entra na terra prometida, aquela geração, o texto lá em Juízes 2 nos fala que quando aquela geração morreu, a do deserto, morreu, os contemporâneos de Josué e Calebe, os líderes morreram. Diz-nos o texto que uma nova geração veio que não conhecia o Senhor, nem os feitos que ele havia realizado em prol de Israel. A terceira geração não sabia mais nada. Oh, meus irmãos, que haja em nós o desejo mais profundo de que as nossas gerações conheçam o Senhor. Irmãos, eu sou, logicamente, sou fã de pais que querem dar o melhor para os seus filhos. A gente tem esse costume. Por exemplo, no nosso tempo não tinha perua escolar, era pé 2. No nosso tempo não tinha, coitados, os bichinhos hoje vão até arcado para a escola de tanto material que levam. No nosso tempo, quando eu entrei no grupo, quem é que foi do grupo aqui? Grupo escolar. No grupo era o seguinte, era 2 caderninhos de brochura assim fino, lápis preto e uma borrachinha. Era todo o nosso material. E a cartilha Caminho Suave. Se você é desse tempo, você estudou no Caminho Suave. Não é, professor? Então, a professora sabe bem disso. Então, veja só. Nosso material era pobre, né? Era pequenininho, né, pastor Zolim? Era pequenininho. Não tínhamos, mas nós queremos que o nosso filho vá de perua para a escola, de van, né? Fica mais chique, de van. Nós queremos que eles tenham bons materiais. As nossas férias normalmente eram no fundo da casa. Era no quintal, passar férias fora da casa, no quintal. Não é? Hoje os pais querem mandar os filhos para Disney. Não há nada de errado com isso. Queremos que os filhos tenham um carro logo que faz 18 anos. Queremos que eles comprem um apartamento. Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Só tem uma coisa, irmãos, que nós queiramos acima de qualquer coisa, que eles conheçam o Deus que é o nosso Deus, que eles vivam para a glória desse Deus e que eles tenham essa herança bendita, para que, assim sendo, sejam cidadãos dos céus e vivam para a glória de Deus nesta vida, para viver na glória de Deus por toda a eternidade. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe os nossos casamentos, que Deus abençoe os nossos filhos, nossos netos, e a nossa geração seja bendita do Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Obrigado, pastor Edson, por essa ministração. Obrigado pelo carinho. Nós estamos encerrando o nosso culto. Nós vamos orar agora. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Eles vão se preparar para nos ministrar a última adoração. Fique em pé, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer por essa palavra. Nos dê graça para fazermos a nossa parte, porque até na nossa parte nós precisamos do Teu Espírito. E que hoje, Senhor, nós possamos lembrar que o Senhor está no Seu santo templo, cale-se diante do Senhor toda a terra. Há um Deus reinando no trono. E hoje, Senhor, nós descansamos na Tua presença. Descansamos porque cremos. Descansamos porque o Senhor está vivo. Gerações passam, mas a Tua palavra e a Tua presença permanecem para sempre. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra. Abençoa nosso querido pastor Edson. Abençoa o irmão Marcos. Abençoa, Senhor, a Igreja Batista do Morro Grande. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa as nossas famílias. Visita com o Teu poder. Com muita gratidão, Senhor. Nós queremos
começar essa semana com o nosso coração descansado em Ti, cheios de gratidão, porque sabemos que às vezes pode demorar, mas as nossas lágrimas e as nossas orações estão na presença do Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.